Valente que é valente não para, falou um pregador. Quantas vezes em tristeza ia congregar, ia de cabeça baixa, não via a hora de chegar. Eu sei, tudo isso vem de Deus. Quantos movimentos lindos em orações, valentes que profetizavam em nome do Senhor Jesus, e mandam os véus na cabeça, faziam o que Deus mandava. Eu sei, tudo isso vem do céu. Onde estão os valentes e as irmãs de orações? Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Deus te pega pelas mãos e vai te socorrer. Onde estão os valentes e as irmãs de orações? Deus te pega pelas mãos e vai te